Ai, gente, quando eu não entendia essa questão de direita e esquerda muito bem, né? Porque na minha cabeça eu ficava pensando como todo esquerdista pensa, né? O que que tem eu ser de esquerda e ter um iPhone? Eu ser de esquerda e ter um computador da Apple? Você, se você se acha de esquerda e não tem problema nenhum em você ter um iPhone, é porque você não entende o que é a esquerda. Esquerda ou pessoas socialistas é um movimento que diz que quem tem dinheiro, quem tem coisa boa, ou sei lá, o capitalismo é horrível. Então, se você não pensa isso, meu amor, você não é de esquerda. Você pode concordar com uma pauta ou outra de esquerda, né? Dependendo. Mas você não é de esquerda. Foi isso que eu fui entendendo, porque desde que eu entrei na universidade, eu fui manipulada a pensar mal do capitalismo. Mas por que o capitalismo é tão ruim? Você não sabe o porquê, mas você fica só odiando. E aí, quando você vai buscar saber, entender como que funciona a economia, como pega opiniões diferentes, como que funciona realmente a cabeça do socialista, da pessoa que está ali te influenciando e tudo mais, aí você começa a entender, tá? E aí é interessante aqui socialista fala que o burguês, né? O burguês era a forma antiga de falar, mas que o rico, a pessoa que tem dinheiro, são pessoas ruins porque eles querem explorar a mão de obra do trabalhador e bababá. Só que na hora que você tira o dinheiro da pessoa, o que ela faz? Chora, igual a filha de Olavo de Carvalho, que foi deserdada. Por quê? Porque ela era socialista. Ela era, não, ela é socialista. Ela brigou com o pai escancaradamente, para quem quisesse saber, que ela não se batia, né? A ideologia dela e do pai não se cruzavam. E ela chegou a dizer que, em um post no Twitter, que ela não queria o dinheiro do pai, que ele podia fazer o que quisesse com o dinheiro, que ela não se importava. E isso quando ele estava em vida. Agora, depois de morto, o que ela fez? Ele deserdou ela e agora ela quer dinheiro. Ué, socialista querendo dinheiro? O dinheiro do teu pai não é sujo? Não é ruim? Por que agora você quer dinheiro, bebê? É muita hipocrisia desse povo da esquerda, cara. Mas vamos lá ler a notícia para vocês entenderem melhor. Olha só, a filha que o Olavo de Carvalho deserdou é a Heloísa, né? E, como eu falei para vocês, por causa do posicionamento contrário ao pai, a relação entre pai e filha sempre foi conflituosa, chegando a ataques públicos mútuos, até com ações na justiça. Ou seja, por que agora ela quer o dinheiro do papaizinho dela? O Olavo de Carvalho era casado com essa última esposa por 20 anos. E aí ela recebeu uma parte da herança e os filhos, dois filhos que ele teve com essa última mulher dele, né, receberam uma porcentagem maior da herança, que tem uma porcentagem sobre os imóveis e também, né, que é as residências e tal, mas também 20% sobre os direitos autorais dos livros do Olavo de Carvalho, que hoje eu acho que deve ser uma das maiores heranças que ele deve ter e que deve render muito dinheiro, porque tem muita gente ainda que compra os livros de Olavo de Carvalho, né? E aí, aqui, ó, os outros filhos, ele teve 7 filhos, não é isso? Pai de 8 filhos, tá? 7 não, ele teve 8 filhos. E aí, aqui embaixo, os outros filhos dele, né, tiveram 5%, Luiz 3, Davi 3, o outro 3, Percival 3. E aí ele deixou também 3% de direitos autorais para o irmão dele também. E aí, o que acontece? Qual é a questão? O Olavo de Carvalho, sempre pensando mais à frente, né, do seu tempo, tirou todos os bens dele, pelo que a gente sabe, do Brasil e levou para os Estados Unidos, porque afinal de contas ele tem residência lá. Então ele tirou todos os investimentos, todas as coisas dele e levou para a justiça americana. E aí ele escreveu o testamento dele em 2018 com as regras norte-americanas, claramente. Ou seja, a filha Heloísa, que está questionando a justiça brasileira para ter direito à herança, não vai ter. E sabe o que é muito louco? Ela disse aqui, ó, a Heloísa questionou a justiça brasileira para ser inventariante do espólio do pai. O que seria esse inventariante? Marquei até aqui para vocês.
Inventariante é a pessoa que quer cuidar dos papéis, de tudo que o pai tem, do que é destinado, ela quer tomar conta ali da papelada. Ó, cuidar do documento que traz todas as informações acerca das pessoas envolvidas no processo, assim como relatar com detalhes os bens e imóveis deixados pelo o então falecido diante da situação, né? Ela quer tomar conta do documento. Quem é você, minha querida? Que direito você acha que você tem depois de você brigar com o teu pai, falar que não quer o dinheiro e começar a falar um monte de besteira, agora quer tomar conta? Ah, se fecha, minha querida. Aí, o que acontece? As pessoas estão se questionando, né? Ah, ele está nos Estados Unidos, mas e daí? A justiça brasileira vai poder intervir nesta situação? E aí, segundo os advogados e esta reportagem aqui, diz que não. Se ele morava nos Estados Unidos, de fato, o país terá a competência para fazer a sucessão. Porém, a existência de herdeiros brasileiros implica no conflito. Não implica em nada, eles vão explicar aqui depois. Por quê? Implicaria se ele tivesse móveis ou alguma coisa no Brasil. Aí, isso que teria no Brasil seria dividido para todos os filhos, porque a lei brasileira diz que todos os herdeiros necessários, no caso os filhos, não podem ser excluídos da sucessão, ou seja, você não pode tirar os seus filhos, né, do seu testamento, por mais que você queira. Isso na lei brasileira. Mas ressalva a menos que o motivo da indignidade tenha acontecido como a Suzane, que foi condenada por ter, né, tirado a vida dos próprios pais. Porque aí não dá direito para ela de receber a herança, mas ela quase recebeu, viu, galera? Quase. Entraram com recurso antes, porque ninguém tinha se dado conta. Aí o advogado, não lembro se foi... Eu não lembro, o advogado de acusação, eu acho. Foi lá e lembrou e entrou com uma ação para realmente não deixar que isso caísse na conta dela, o dinheiro, né? Mas Olavo de Carvalho reside nos Estados Unidos, onde foi aberto o inventário. Inexistindo bens no Brasil a serem compartilhados, ele poderá excluir a herdeira, porque a lei americana permite que você faça o que você quiser com seu dinheiro. Se você não quiser destinar dinheiro para os seus filhos, você pode fazer isso. Tanto que tem alguns milionários por aí, não sei se vocês já ouviram falar, que eles não vão deixar dinheiro para os seus filhos, ou vão deixar uma quantia muito pequena, tipo, sei lá, 1 milhão. Não, 5 milhões, não sei. E aí o resto eles vão destinar para outras instituições, né? E aí eles dizem aqui, ó, que o Brasil não tem competência para decidir sobre a transmissão sucessória de bens situados lá fora. Claro, porque aí você não tem como recorrer, porque aí vai ter um conflito de interesse e aí você vai estar quebrando ou tentando burlar as leis de outro país. Outro país tem as suas leis e o Brasil tem as leis do Brasil e ponto. Se ele levou os bens dele para outro país, o problema é dela, que foi o Olavo de Carvalho. Esse meu Deus do céu. O testamento de Olavo de Carvalho, nesses termos, é válido, pois a lei da Virgínia autoriza que a pessoa disponha em testamento sobre a divisão de sua herança da forma que preferir. Se houver bens no Brasil, aí seria aplicada a lei brasileira, sendo mais favorável à filha, uma vez que aqui os filhos são considerados herdeiros e têm 50% das reservas do pai, né? Em relação aos bens no exterior, a filha teria de entrar na justiça defendendo a aplicação da lei no Brasil em seu favor, mas aí estaremos diante de um conflito de normas internacionais, o que, minha querida, não vai acontecer. Então, assim, brigou? Não gostou? Brigou na época, estava aí toda pomposa, não precisa do seu dinheiro, blá, 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 e agora simplesmente quer o dinheiro do papai, com discurso de ódio, dinheiro sujo, não é? Segundo dizia o socialista, dinheiro sujo, explorador, não sei o quê. É isso, é assim que a esquerda trabalha, com hipocrisia. Portanto, que você tire o dinheiro dos outros, mas se eu tiver direito a ter muito dinheiro, meu amor, aí eu quero. Essa hipocrisia, inclusive tá rolando um vídeo aí de um podcast, de um cara falando assim, tem que tirar o dinheiro dos ricos,
tem que tirar. Aí o menino vira para ele e fala assim, mas e o seu dinheiro, né? Porque afinal de contas ele tem um podcast, ganhou, ele fala, não, meu dinheiro é meu. Você não tá entendendo? O dinheiro é meu, mas eu ganhei com meu esforço e com meu trabalho. Essas pessoas ganharam. Tem que tirar. Cara, as pessoas hoje em dia falam coisas das quais elas não entendem. Entendeu? Tem que tirar dinheiro do rico, mas não o meu. É quem disse que a outra pessoa não se esforçou? Alguém se esforçou e aí depois você foi dando de geração para geração. Você, se tiver filho, o seu dinheiro vai passar de geração para geração. Aí vai ter que tirar do teu filho? Porque não foi ele que gerou a riqueza, foi você? Oh, meu querido, as pessoas hoje falam coisas das quais elas não entendem, ou pelo menos entendem muito pouco ou não entendem nada, ou são manipulados por pessoas que entendem e fazem questão de te manipular. É por isso que a gente tem que ler e entender do que aquela pessoa está falando e não aceitar o que ela fala. Ela está falando alguma coisa que é interessante para mim. Deixa eu pesquisar mais um pouco. Deixa eu saber o que o outro lado tem a dizer. É assim que a gente aprende, galera. E foi assim que eu aprendi. Antes eu tinha preguiça e não tinha tempo. Né? Esse é o nosso problema, tempo. As pessoas não têm tempo de pesquisar, então elas escutam e elas aceitam o que soa melhor, sem pensar. O problema é que a gente não pensa, a gente não se questiona. Beleza, isso é legal, mas e se fosse comigo? E se acontecesse isso, isso e aquilo? Então, se você não tem tempo de estudar, se questione, pelo menos. Assim a gente vai conseguir pelo menos não cair nas redes desse pessoal que adora manipular a gente. Eu fui manipulada, sim, eu assumo, mas hoje eu estou de olhos bem abertos, tá bom? Então é isso, um beijo, até a próxima e tchau!